Se a gente iniciar então aqui olhando o roteiro, né? O objetivo de hoje então é fazer o quê? A gente vai manipular links para executar algumas ações com a página. A gente também vai tentar popular alguns controles de formulário já. E nós vamos alterar informações no banco. Então são 3 coisas. Não sei se nós conseguimos concluir as 3 hoje. Ok? Então nosso primeiro objetivo vai ser focar nisso aqui, ó. Conseguir pegar aí a nossa listagem atual, que não é essa aqui é um exemplo. Então a listagem atual que nós temos é essa aqui. Isso aqui é o que nós temos, né? Que é uma lista de cantores, né? Uma lista de cantores. E aí a gente vai incluir, da mesma forma que tem aqui no formulário, as opções de alterar e excluir. E depois a gente vai fazer funcionar isso aí. Tá? Bom, o que eu digo? Que a primeira coisa que a gente já tem que aprender será o que está nessa tabela aqui, ó. Uma parte vocês já sabem o que está acontecendo, né? Que é essa aqui. Não sabem? Se eu perguntasse para vocês o que está acontecendo aqui, vocês saberiam me dizer já, né? Sim, né? O que está acontecendo ali? Ele está criando a variável código, cantor, ano e título. E aqui o que está sendo feito? Esse request aqui. Esse request está sendo, na verdade, recebido provavelmente de algum formulário que mandou para essa página, onde lá existem campos chamados txt-id, txt-cantor, txt-ano e txt-título, né? Isso aqui tudo são campos de formulário onde o name é isso aqui. Só que aí já tem uma outra parte que a gente não está acostumado, que é essa aqui. Olha lá o que está acontecendo. A gente tem aqui o seguinte. Isso aqui você sabe o que é, né? A variável SQL. O que é a variável SQL? É uma variável que nós temos criado, que é um texto simplesmente, ela não executa nada, mas que contém um comando SQL para ser executado depois. E aí o comando SQL que a gente usou até agora foi apenas de inserção, né? Que era o insert. Insert, into, blá blá blá. Aqui o que está acontecendo? Aqui está acontecendo outra coisa. O que vocês estão entendendo com essa palavra aqui? Está atualizando. Isso. Update significa atualizar, né? Então ó, vamos ver toda a sequência aqui, ó. Update CDs, set interpret igual cantor, vírgula, jar igual a variável ano, titel igual a variável título, e aí depois tem outra encrenca aqui, ó, where cds.id igual a variável código. O que vocês conseguem entender disso aqui? Vamos tentar entender. Ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está dizendo para primeiro, update CDs. Então ele vai atualizar a tabela CDs. Set significa o que no inglês? Set significa configurar, né? Configurar ou alterar, set. Poderia interpretar assim. E aí depois ele diz o seguinte, set interpret igual a, aí entre aspas simples, uma variável. O que é interpret? É um campo da tabela. É isso que ele está dizendo aí. Então ele está dizendo o seguinte, o campo interpret da tabela CDs vai receber o valor que tiver na variável cantor, vírgula. Então é uma alteração. Aí tem outra coisa. O campo JHR vai receber o que tiver na variável ano, vírgula. O campo titel vai receber o que tiver na variável título. Então, digamos, vocês estão vendo que ele está descrevendo. O campo recebe alguma coisa. Outro campo recebe alguma coisa. Outro campo recebe alguma coisa. Poderia ter um monte aí. E aí só que ele coloca essa outra partezinha aqui, ó. O que seria isso? Where. Where do inglês vem de onde. Então aqui é uma condição ele está dando. Então, ó, tu atualiza tudo isso, mas desde que... Aí ele está dando a descrição aqui, ó. cds.id. Lembra dessa anotação aí? Ele está dando que é tabela, ponto, nome do campo. Então, onde o campo IDs da tabela CDs seja igual a o que está na variável código. Então, lendo toda essa expressão aí, ele está querendo fazer o quê? Vai lá na tabela CDs e atualiza todos esses campos aqui, mas desde que o código seja esse. Por que ele faz isso? Porque, notem, quando vocês vão atualizar algum item dessa lista aqui,
qual é a única coisa que vocês têm aqui de descrição para poder saber quem é quem? E que não é igual uma outra? É o código, não é? Então é ele que vai ajudar vocês, por exemplo, a dizer assim, eu quero atualizar a cantora Shakira aqui, ó. Eu quero atualizar alguma informação da cantora Shakira. Mas como é que eu vou saber que é a Shakira? Pelo código. Então, tu mexe em tudo isso aqui da cantora, desde que o código seja 7. Então, por isso que ele usa aquele ID lá. E é isso que a gente usa para fazer atualizações e também exclusões. Senão, o que ia acontecer? Ele ia excluir tudo. Ou alterar tudo. Se eu não botasse uma cláusula, faz isso, mas só onde o código é tal. Ele ia mudar em tudo. Entende? É que nem excluir. Se eu não disser exatamente uma condição, exclui só esse, ele vai excluir todo mundo. Por isso que tem aquele where ID igual a alguma coisa. Se eu fosse traduzir essa expressão aqui diretamente no SQL, eu vou escrever aqui só para a gente enxergar isso como código, tá? Mas eu não vou... Isso aqui está fora do... Isso seria assim, update set. No nosso caso, seria... Qual é a tabela que a gente está usando? A tabela que a gente usou ontem. Cantor. Então, update set cantor. Atualiza a tabela cantor. Aí vamos ver o comandinho lá. Desculpa, aqui eu inverti. É update. Aqui já inverti as bolas aqui. Update cantor. Aí sim, depois vem os campos. Set. Qual é o campo que a gente trabalhou lá no cantor? Qual é o campo que a gente tem? Nome, cantor. Ainda não, calma aí. É que aqui a expressão está direta. Set nome cantor para receber. Então aqui eu estou fazendo diretamente o comando, tá? Eu vou mudar o nome de algum cantor. Zequinha. Cantor Zequinha. Tá? Se eu encerrar o comando assim, ele vai lá na tabela cantor, vai olhar todos os campos que tiver lá, todos os registros, né, que tiverem lá, e vai alterar para Zequinha. Todo mundo vai se chamar Zequinha. Não, mas não é isso que eu quero alterar um só. Então aí tu vai ter que fazer o quê? Where ID. Na verdade o nome do campo do cantor não é ID, né? É ID cantor? Então nós faríamos isso aqui, where ID cantor igual a 5. Esse aqui seria o comando na real. Tem, só que tu fazendo por nome, tu corre o risco de terem nomes iguais. E aí ferrou o comando. Tu corre o risco dele trocar tudo. O ID é a única coisa que tu tem garantido que não vai ser igual. Então, por isso que ele, digamos, ele é a principal informação na hora de alterar e excluir. E incluir não é problema, né? Quem incluir, tu pode incluir com o mesmo nome, não vai dar problema. Agora, alterar e excluir já fica mais complicado, né? Então, o ID é o que garante que as coisas não vão ficar iguais. Só que aí o que acontece? Por que isso aqui não está igual, aquele código lá? A esse códigozinho aqui. Por quê? Porque se a gente colocar isso diretamente, não vai ficar dinâmico o nosso código. Ele sempre iria atualizar para Zequinha e sempre com o código 5. Só que não, nós queremos que quando vocês clicarem em algum, ele atualiza aquele que vocês clicaram, entende? Então a coisa tem que ser dinâmica. Se eu fizesse isso aqui, ele nunca ia mudar o que vocês clicaram. Então a gente, para conseguir chegar nesse dinamismo, a gente usa variáveis, certo? Recebe lá a variável que alguém clicou. Então tem essa jogadinha aí. Como é que isso fica no nosso código? Aí que tá. Como é que nós vamos colocar isso no nosso código? Vamos começar a fazer agora. Tá, então esse cara aqui eu vou deletar. Primeira alteração. A gente tem que fazer com que nessa tabela apareça pelo menos mais uma coluna. Tá? Uma coluna pelo menos. Vamos começar pelo alterar? Pode ser? Então tá. O alterar não vai ser tão difícil assim aqui. Ele vai ter duas partes. Quais são essas partes aí? Uma, ele tem que pegar quem eu clicar, levar para uma outra página onde ele carregue um formulário contendo o nome que foi clicado. Então, digamos, se eu clicar aqui em Ivete Sangalo,
que eu espero? Eu espero que ele abra para mim um form com o nome dela para eu poder ou apagar ou corrigir alguma coisa. E aí quando eu clicar de novo no OK ou concluir, ou sei lá o que, ele mande isso para um arquivo PHP que faça de fato a atualização. Então são duas etapas. Certo? Como aqui é pequenininho, fica fácil de fazer. Então passo número 1, incluir mais uma coluna. Isso você sabe, né? Tá? Então primeira alteração temos aqui, nessa, que é criar uma coluninha. Foi feito. E a segunda alteração é lá no código que está gerando isso. Que nós também vamos criar mais uma coluninha. Não é? E o que vai dizer ali? Alterar, né? Eu vou fazer vocês pensarem um pouco. Estou aqui mostrando agora o comportamento do link que a gente precisa aprender a fazer. Quando a gente usa get, vocês percebem que lá em cima na URL aparece o endereço todo. Mas o que a gente tem que entender aqui? Bom, localhost, desenvolvimento de sites, parará, aula 23, até aqui, ó, inclui cantor PHP, a gente conhece, né? Só que notem que depois de inclui cantor PHP, o que tem ali? Aparece uma interrogação e aí vem essa parte aqui, ó. Olha lá, ó. O que vocês estão entendendo? Ele tá colocando o name do campo e o valor que está recebendo. Estão percebendo? Olha lá, txt nome igual a Silvaninha, que foi a cantora que eu incluí. Aí ele bota um e-comercial, cadastrar igual a incluir. Quem é cadastrar? No meu caso aqui. É o botão. É o botão. E aqui, incluir mais cantor, é porque o valor lá que eu botei tem espaço em branco. Aí ele bota um mais aqui. Ele concatena. Bom, onde é que eu quero chegar com essa história aqui? Essa história aqui significa que esse formato aí de URL, notem que ele chama uma página e informa coisas já. Então o que acontece? A gente está vendo que a página que recebe lá, como é que ela pega ali o txt nome? Ela usa o request, né? Lembra? A gente faz isso lá do outro lado. Variável recebe request e aí usa lá o txt nome. Concordam? Lembra que a gente fez isso? Sim, né? Isso. O que a gente vai fazer então aqui no nosso código para o alterar? Nós vamos fazer esse comportamento no alterar também. Como? Fazendo um link. Olha só como é que nós vamos fazer. Criação de link, todo mundo lembra, né? href igual a e o endereço para onde vai. Certo? E depois finaliza o a depois do texto que vocês criaram. E aqui no href, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a página que vai receber a informação. Quem é a página que vai receber a informação? Nós não criamos ela ainda. Ela é a página do alterar, né? Então nós vamos ter que criar essa página aí. Como é que eu vou chamar ela quando a gente criar? Vamos chamar ela de formulário alterar.php. Tá? Só que o que nós vamos fazer ainda? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar para essa página, seguindo aquela sintaxe lá do get, que é isso que a gente vai entender. Nós vamos passar uma informação para essa página. Que informação que eu quero que a página saiba? Pensem comigo. Qual é a informação que eu quero que o alterar lá saiba? O que eu quero que ele saiba? Não, o que eu acabei de falar antes? Que o nome tu corre o risco de o ID. E o ID onde é que está armazenado nesse código aqui? Na variável? Código. Então eu vou passar para ela o valor do código. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou simular o seguinte, eu vou criar uma espécie de variável aqui, como se fosse o nome de um campo, e vou dizer que ela recebe a minha variável código. Olha o que eu vou fazer, ó. Salvem agora isso aí e visualizem lá a alteração para vocês verem o que aconteceu. Tá? Ó, eu vou buscar essa página aí, que é o lista dados 2. Opa, errei. Então corrigindo, é que a gente está dentro de um eco
e eco usa aspas duplas. Então aqui nós vamos ter que usar aspas simples. Tá. Isso. E é isso. E aí na visualização, o que nós vamos ter agora? O alterar agora, ele ficou clicável. E o que vocês vão perceber quando clicarem? Claro, vai dar objeto não encontrado, porque a gente ainda não criou a página, mas olha lá. Agora a gente vai fazer a página formulário alterar.php, certo? Então lá vamos nós, né? Ó, vamos lá. O que a página formulário alterar vai ter? Ela é uma página HTML. Certo? Então nós vamos ter que montar a estrutura HTML. Então, aproveitando a página, do que a gente vai remover daqui? A gente vai remover quase tudo e vamos montar o nosso código, certo? Então aqui a gente está com o código que vai ser usado, né? Ficou quase vazia a página. Então aqui, ó, estamos recebendo o que aqui, ó? Vou até colocar um comentário. Essa linha é como se tivesse recebido um name de um campo. Tá? Então agora a gente tem na variável id cantor, o que a gente já sabe? A gente sabe qual é o código que está sendo alterado. A gente já tem isso aí, então agora fica mais fácil, né? Certinho? Podemos continuar. Olha a trabalheira que nós vamos ter ainda. Tá faltando uma partezinha ainda aqui, tá? Bom, feito isso, o que a gente precisa? Então aqui só para a gente ter o registro, né? Esse código aqui então está fazendo a consulta SQL e atribuindo a duas variáveis o resultado, nome cantor e ID cantor. E aqui a gente está só vendo se isso vai funcionar. Tá, vamos executar agora. Então aqui, ó, fiz a correçãozinha que não estava o fetch array, né? Então agora a gente fez essa alteraçãozinha aqui. Então aqui, ó, voltando, a gente incluiu uma linha que estava faltando, né? Desatenção minha aqui, vocês me desculpem. Mas lembrando então que o fetch array, o que ele faz? Ele transforma o resultado desse comando SQL em um formato de array, de forma que a gente possa aí sim pegar uma variável e atribuir a ele algum campo da tabela. Na verdade, ele só transforma em array para poder dividir por campos da tabela que a gente acessou. Então, na verdade, aqui, ó, se a tabela cantor tivesse 34 campos, eu teria que fazer isso aqui 34 vezes, né? Nessa forma que nós estamos trabalhando. Se tivesse lá mais campos, telefone, endereço, eu teria que fazer várias variáveis recebendo o conteúdo. Tá? Bom, aí a gente fez esse eco só para mostrar a informação. Mas, na realidade, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar um formulário aqui, concordam? Porque, na verdade, o que nós queremos é que abra um formulário e abra o nome do cantor para ser alterado no formulário. Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Vamos montar esse formulário aí, né? Então, aqui o formulário está montado, só que faltam algumas coisas. Qual é a sacada que eu quero? Que eu até deixei esse PHP aqui isolado. Ó. Se a gente deixar o formulário assim, ele vai carregar, porém, com os campos vazios. Concordam? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero que ele traga informações dentro desse formulário, não é? Vocês não querem que traga... O que ele tem que trazer aí nos campos? Os names, né? Os dados que foram clicados lá na listinha. Então eu lembro que eu mostrei para vocês há um tempo atrás uma propriedade do campo chamada value. Não é valeu, é value. O que o value faz? Ele permite... vou botar nos dois. Ele permite que eu carregue dados assim que o formulário é montado. Então, no nosso value, o que a gente vai fazer? Qualquer coisa que eu escrever aqui entra no campo. Certo? Porém, o que eu quero fazer? Eu quero que ele traga uma informação que a gente já possui. Que, no caso, o campo ID do cantor tem que trazer o quê? O valor do ID que a gente já conseguiu encontrar. Ele já existe, não existe?
Ele não está numa variável? Elemento e... Não, qual é a variável? Ó, a gente tem a variável id cantor e também tem a variável... Então a gente vai usar elas aqui agora. Por isso que a gente fez aquela parada toda lá de SQLs e etc. Só que assim, ó, não adianta só colocar assim, ó, id cantor aqui direto. Por quê? Porque id cantor é uma variável PHP. E aqui a gente está no HTML agora. O que nós teremos que fazer? Teremos que abrir uma tagzinha PHP, por isso que eu deixei isso aqui. Ali dentro das aspas do value, tá? Ó. Olha ali, ó. Vamos ter que botar um PHP ali dentro. E dar um eco. Aí sim na id cantor, ó. Porque vocês lembram o que o eco faz, né? O eco, no lugar onde vocês colocarem ele, ele vai jogar na montagem lá do HTML da página o valor que aquela variável tem. Então, por isso que a gente faz isso. O mesmo a gente vai fazer na outra. Aqui na nome cantor. Só que agora qual é a variável? Nome do cantor. Nome cantor. Aí sim. Por enquanto, certo? Vamos ver como é que está funcionando. Então, agora, com a alteração que a gente fez, no momento que eu clicar em algum, ele vai me trazer um formuláriozinho, ó, já com o cantor, o ID do cantor e o nome. Então a gente está quase com a situação completa, né? Com algumas falhas, né? Por exemplo, o 4 aqui eu não vou poder mexer. Nós vamos fazer uma alteração para que isso possa ser alterado. Que altere essa situação aí. Agora falta o quê? Falta o próximo passo, que é, quando o meu usuário clicar aqui, eu tenho que carregar alguma página que execute a alteração, de fato. Certo? Então é o que nós vamos fazer agora. O que nós vamos precisar? Explicando aqui. O nosso action nós deixamos vazio. Por quê? Porque a gente ainda não tinha definido que nome de página seria essa. Então o que a gente pode fazer? Agora nós vamos definir que página vai ser essa. A página vai ser altera cantor.php. Essa vai ser a página que nós vamos... Tem que ter uma página para cada campo. Não pode botar na frente, não pode voltar para a página anterior? Dá para fazer, mas aí Essa lista? Não, nesse jeito que nós estamos fazendo, não. Existe como tu organizar esse código, mas por que a gente faz assim? Para entender o processo todo. Depois entra numa situação de, eu posso otimizar isso de alguma maneira. Existem formas. Só que elas não são simples de entender. Então, primeiro a gente entende de uma forma separada e depois começa a pensar em otimizações. O que nós vamos fazer aqui nesse arquivo? Se vai usar banco de dados, include, né? E aí chama o conecta. o include só funciona, ele tem ações específicas ou ele pode incluir qualquer coisa? Tu pode incluir na maioria das páginas, só tem que lembrar que se tu tem uma rotina com comandos, o include vai chamar aquele arquivo e vai executar essa rotina. Aí executa junto no caso. Ele executa no momento que a página que chamou é carregada. Aí teria que ser tipo if, else, talvez. Ou ainda tem que pensar que, tipo, no include, dificilmente tu tem que tu pode colocar rotinas que tenham chance de não funcionar. Digamos assim, em função dessa página aqui. Tipo, o include, eu nunca vou colocar um include uma página que dependa da que eu estou programando agora. É sempre em ordem crescente. Se a anterior depende dessa que eu estou fazendo, teria que ser o contrário. A anterior teria que ter um include dessa. Esse é o raciocínio que tu pode ter. Por isso que aquela hora teu deu erro. O que mais a gente vai fazer? O formulário anterior mandou para nós informações, não mandou? Que informações eram essas? Os names. Aí usa request. Isso, então olha os names que estão vindo. ID e nome cantor. Então aqui na altera nós vamos pegar eles de novo. Nesse formulário ali tem que usar como PHP também? O formulário? Sim, porque ali a gente tem código PHP. Por causa do value ali. A gente tem código PHP. Sim, e do conecta, toda aquela parte de cima também. Então aqui nós vamos pegar um request. Não é?
maiúsculo, não pode esquecer. Então, de novo. ID cantor e tá, depois eu vou pegar uma aula para a gente otimizar isso. Então aqui está o finalzinho do comando. Ó. Esse SQL é o que a gente montou agora. O SQL de alteração. Detalhe que nome cantor está entre aspas simples, tá? Porque é um texto. Não podemos esquecer disso. Mas ele não fica entre aspas simples só quando está dentro de algum. Não, porque ele. Todo texto, no SQL, né? No SQL, tudo que for texto tem que estar entre aspas. Em comandos SQL. Quando não é texto, não precisa. Então aqui, finalizando esse código, só o que falta aqui agora é que ele redirecione para a lista, né? Para não ficar em branco lá. Né? Ó, registrando aqui a alteração, vamos ver um aqui que... Esse aqui, ó, o 39 que está vazio, ó. Vamos botar algum cantor aí. Agora a gente pode arrumar os que estão vazios, né? Ó, Michael Jackson. Aqui. Ó, alterou. Ficou em branco. Por quê? Porque não está a listagem, né? Então eu vou fazer isso aqui no código. Vou fazer com que ele... Onde é que está aqui? Ele é no incluir. Aqui está o header, ó. Vou lá naquele lá do inclui cantor e vou copiar ali essa linha aqui do header, que usa o location, aquele, ó, né? Então aqui, ó. Beleza. Agora ele vai direcionar. Aqui, ó, testando o final, né? Então, ó, só um pouquinho. Calma. Eu vou até incluir essa na gravação, tá? Que vocês me sacanearam aqui, ó. Pros telespectadores, tá? Beleza. MC André. Que tem até o Pikachu agora. Nossa senhora. Então, alterar. Vazio, né? Pô, nome do cantor. MC, o que então? Vamos botar outros aí. Botar o Jamir, então, ó. Jamirzinho. Tá? Alterar. E vem pra cá agora. Olha lá, MC Jamirzinho. Bom, por hoje é isso, né?